Olá, eu sou a professora Alíria Noronha, da Universidade Newton Lins. Estamos aqui mais um dia com o nosso curso Felicidade, Bem-Estar e Qualidade de Vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é o autoconhecimento. Podem imaginar do que se trata o autoconhecimento? Bom, o autoconhecimento diz respeito a nós sabermos quem nós somos, o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós não queremos. E tem um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, em que tem um diálogo entre a Alice e o coelho. A Alice se vê perdida e de repente ela encontra o coelho, ela está ali esbaforida, encontra o coelho e diz para ele: "Você sabe que lugar é esse? Eu estou perdida." E o coelho então pergunta para ela: "Para onde você está indo?" E ela fala: "Eu não sei, eu estou perdida." Aí ele fala: "Que diferença faz que lugar é esse se você não sabe para onde você está indo?" Vejam que pergunta importante, filosofal e importante. Vejam a provocação do coelho para Alice. Que diferença faz, que lugar é esse, se você não sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é o seu destino? Se você não sabe para onde é o seu destino, qualquer coisa que te aconteça, você aceita. Você vai aceitando o que a vida te dá. Por isso a importância do autoconhecimento, nós sabermos quem nós somos, para onde nós estamos indo, o que é bom para nós, quais são os valores que eu tenho, quais são os valores que guiam a minha vida, quais são os valores que eu trago da minha experiência familiar, quais são os valores que eu adquiri na minha vida adulta, quais são as minhas forças. Quais são as características que fazem de mim uma pessoa forte? Por outro lado, quais são as minhas fragilidades? Onde está meu calcanhar de Aquiles? O que faz de mim uma pessoa frágil? Você já se fez essas perguntas? Você conhece a resposta dessas perguntas? Essas perguntas são fundamentais para nós encontrarmos felicidade, para nós termos bem-estar, para nós termos qualidade de vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Nós vamos ensinar para você uma técnica de como se conhecer melhor, como entrar em contato com as suas forças pessoais e com aquelas forças que você precisa desenvolver, ou seja, as suas fragilidades. Eu tenho aqui comigo um livro chamado A Arte de Viver, de Epiteto. Vamos ler um trechinho quando ele fala sobre quem nós queremos ser? Defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Você sabe? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são os seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessas pessoas que você gostaria de ter em você mesmo? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, e eu acredito que você deseja ser uma pessoa extraordinária, se você deseja sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Se você tem um diário, anote o que está tentando ser, de modo que possa consultar essa autodefinição. Descreva exatamente a conduta que você quer adotar, para que possa mantê-la não só quando se encontrar sozinho, como quando estiver na companhia de outras pessoas. Então nós precisamos ter clareza sobre quem nós somos e sobre quem nós gostaríamos de ser. E é sobre isso essa aula de hoje. Para nós identificarmos as nossas forças pessoais, nós vamos trabalhar com um material que é chamado Forças de Caráter. Eu vou ensinar para vocês, vou disponibilizar o link, vocês vão abrir esse link e vão responder uma série de perguntas. Mas vamos ao nosso material. Vocês vão abrir o link que está aqui disponível no site chamado Via Caráter.
Lá, vocês vão selecionar a língua português, porque originalmente o site está em inglês, vocês vão selecionar a língua português. Uma vez selecionada, você vai selecionar o teste para adultos e a partir daí você vai criar um login no site, você vai fazer um cadastro dentro desse site. Todo teste é gratuito, desde que você siga os passos que eu estou te passando. Esse tutorial vai estar disponível também em anexo dessa aula, cada um dos passos. Então, no terceiro passo, você vai escrever o seu nome, o seu sobrenome, o seu e-mail e vai criar uma senha, certo? Na sequência, você vai escolher uma das duas opções e você vai selecionar a primeira opção. Aliás, você vai selecionar as duas opções que estão disponíveis para você. Você precisa selecionar as duas opções que estão logo abaixo do seu cadastro. E aí você vai clicar em registrar para ter acesso à pesquisa. Não se preocupem porque esse passo a passo vai estar anexado nessa aula. Você vai visualizar também esse passo a passo. Então você vai começar a preencher o seu questionário, contendo cerca de 100 perguntas. Você vai selecionar, eu quero preencher o questionário via 15, certo? É a primeira opção da próxima página. E você vai novamente selecionar a língua português. A partir daí, ele vai começar a te fazer. Na verdade, são um total de 120 questões. Ele vai te fazer perguntas como... Vou trazer para perto de mim para eu conseguir ler para vocês. Ele vai te fazer perguntas como: por favor, escolha uma das opções de resposta para cada frase. Todas essas perguntas refletem o que muitas pessoas considerariam desejável, mas nós queremos que você responda apenas se a frase descreve você como você é. Por favor, seja honesto e preciso. Nós não podemos pontuar suas forças até responder todas as 120 questões. Então, é muito importante que você responda todas as 120 questões para que seja produzido um relatório da sua personalidade. A primeira pergunta que vai aparecer para você é a seguinte: ser capaz de propor ideias novas e diferentes é um dos meus pontos fortes? Você tem como um ponto forte ser capaz de produzir ideias novas e diferentes? E você tem 5 opções de resposta. A primeira delas, tem tudo a ver comigo. Se você sentir que sim, eu sou uma pessoa que tenho capacidade de ter sempre um ponto de vista novo, tenho ideias diferentes para os problemas. Eu tenho certeza que eu sou assim. Então você seleciona a primeira opção. Se você pensa, tem a ver comigo, mas não é muito a ver comigo, você vai na segunda opção. Se você pensa que é neutro, nem muito nem pouco, você vai no neutro. Se você pensa, isso não tem muito a ver comigo, você vai na quarta opção. Ou se você pensa, isso não tem nada a ver comigo, eu definitivamente não sou uma pessoa que tem novas ideias e pontos de vista diferentes sobre as coisas. Eu penso sempre do mesmo jeito, eu encontro as mesmas soluções para os problemas. Então você vai na quinta opção, que é, isso não tem nada a ver comigo, certo? Para todas as perguntas do teste, você terá essas 5 opções de resposta. De modo que você precisa ser muito honesto com você mesmo. Algumas das perguntas desse teste vão te apresentar perguntas que você vai achar que é a mesma pergunta. Não se preocupe. Ela não é a mesma pergunta. Ela vai ter uma diferença muito pequenininha e às vezes essa pergunta é colocada para você se certificar de que você respondeu corretamente na primeira opção, tá bom? Então não se preocupe se as perguntas parecerem parecidas. Bom, você vai responder a 120 perguntas. Isso provavelmente vai tomar entre 20 e 30 minutos do seu tempo. Então você pode parar a nossa aula aqui nesse momento, dar um pause na aula, vai responder as suas perguntas e você vai retornar para a aula. Tudo bem? Muito bem. Que tal? Teste trabalhoso? São 120 perguntas.
A gente tem que pensar bastante para respondê-las, não é verdade? Muito bom! Você terminou de fazer o seu teste e provavelmente você chegou numa página que vai aparecer o resultado das perguntas, não é? Ele vai gerar um relatório e você vai pedir para ele imprimir as suas respostas. Também está no tutorial para você saber exatamente onde está esse item na página. Ele vai gerar um PDF, onde vão estar as suas forças de caráter, o relatório das suas forças de caráter. Como eu não tenho acesso ao seu relatório especificamente, eu vou analisar a partir do relatório de uma outra aluna, com quem eu já trabalhei em sala de aula, para explicar para vocês como que você vai analisar o seu próprio relatório. Está bem? Não se preocupe, porque a partir do exemplo dela você vai conseguir olhar para o seu próprio teste. Combinado? Agora eu preciso que você esteja com o seu teste em mãos. Pode ser impresso, pode ser na tela do seu computador, pode ser na tela do seu celular, mas você vai precisar olhar para ele para que nós possamos analisá-lo. A primeira coisa que eu vou pedir para você é ler as suas 5 primeiras qualidades, as 5 primeiras forças de caráter que apareceram no seu relatório, ou seja, as forças que estão de 1 a 5 no seu relatório, certo? O que representam essas forças de caráter? Elas representam os seus superpoderes. Elas são forças que estão presentes em todas as suas ações, em todas as suas decisões cotidianas. São forças que às vezes nós sequer temos consciência de que nós as possuímos. São forças que você exercitou de forma tão intensa ao longo da sua vida que elas hoje são algo quase que natural do seu comportamento, que portanto às vezes você nem percebeu que elas estavam ali. Mas se você respondeu com bastante cuidado ao seu relatório, ao ler essas 5 forças você vai conseguir se identificar com elas. Você vai perceber, poxa vida, realmente eu sou assim. Essas 5 forças, elas estão muito presentes em todas as decisões que eu tomo, em todas as atitudes, em todas as coisas que eu faço no meu cotidiano. Essas forças estão presentes, certo? Das 6 a 19, das 6 a 18 talvez, isso. São forças que você usa bastante também, mas que não são tão intensas quanto as primeiras 5, mas pelo menos até a 10 são forças que são muito presentes na sua vida. Aí a gente vai olhar para o lado oposto, as últimas 5, né? A 24, a 23, a 22, a 21 e a 20. São aquelas forças que você tem trabalhado menos na sua vida. Dá uma olhada nessas 5 forças agora, quais são elas? Pode pausar o vídeo, leia o seu relatório nas suas últimas 5 forças. Que forças são essas? Você percebe que realmente são forças que não estão muito presentes e que podem estar te fazendo falta? Provavelmente sim. Se você respondeu com cuidado o questionário, você vai estar identificando que realmente são forças que estão te faltando. São forças que você tem usado menos, mas que você pode aprender a desenvolvê-las. Está bem? Eu vou pegar o exemplo do relatório da minha aluna para que eu possa ajudá-lo a trabalhar com as suas próprias forças. Muito bem. A minha aluna em questão gerou um relatório no qual a primeira força, a força mais intensa que ela tem usado é a força da gratidão. E a gratidão diz: você é consciente das coisas boas que acontecem com você e nunca as dá como garantidas. Seus amigos e sua família sabem bem que você é uma pessoa grata porque você expressa os seus agradecimentos. No caso, a minha aluna tem a força da gratidão como uma força muito desenvolvida. A segunda força mais importante que ela tem, ou a segunda força que ela tem usado mais, é a força do critério. O que diz a força do critério?
Pensar sobre as coisas e examiná-las de todos os lados são aspectos importantes de quem você é. Você não precipita conclusões e se baseia apenas em evidências sólidas para tomar suas decisões. Você é capaz de mudar de ideia diante da avaliação sobre uma determinada situação. Você é capaz de mudar de ideia se você reavaliar uma situação, você examiná-la de novo. Você nunca toma decisões precipitadas. Você sempre analisa tudo antes de tomar as decisões. Essa força do critério é uma força maravilhosa que te ajuda a se sentir seguro antes de tomar decisões. Por outro lado, a força do critério é uma força que pode te amarrar. Se você tem um critério como uma força muito intensa, provavelmente você tem pouca espontaneidade na sua vida. Você só toma decisões depois que você já pensou muito sobre aquela situação. Em função disso, você pode perder o tempo das coisas espontâneas. Então, a força do critério, ela tem um lado muito positivo, mas ela tem de outro lado uma armadilha. Ela é uma força perigosa. Por isso, a gente precisa usar o critério com muito equilíbrio na vida. Não ficar preso dentro da força do critério, não ser uma pessoa excessivamente criteriosa, de modo que você perca o momento em que determinadas coisas estão acontecendo. A terceira força da minha aluna é a força da criatividade. Veja que força maravilhosa. É uma pessoa que consegue encontrar soluções diferentes para as situações. A força da criatividade diz: pensar em novas formas de fazer as coisas é parte crucial de quem você é. Você nunca está satisfeito em fazer algo de forma convencional, se é possível um modo melhor. Você se sente assim? Você que encontrou a força da criatividade entre uma das primeiras, provavelmente você nunca está satisfeito de fazer do mesmo jeito. Você quer ter sempre uma opção nova para as coisas que aparecem na sua vida. E a força da criatividade é uma força maravilhosa. Outra força que apareceu entre as 5 primeiras dessa minha aluna foi a força da prudência. O que diz a força da prudência? Você é uma pessoa cuidadosa e suas escolhas são consistentemente prudentes. Você não diz ou faz algo que possa se arrepender depois. Veja o quanto essa força da prudência está próxima da força do critério, que também é muito forte na minha aluna. A força do critério era a segunda e ela tem a prudência em 4º lugar. E ela reconhece que ela de fato é uma pessoa excessivamente prudente e excessivamente criteriosa. Vejam que essas forças são forças muito importantes. Você ter critério, você ter prudência na tomada de decisões para que você não se arrependa, são forças maravilhosas. Mas quando elas são muito grandes, proporcionalmente muito grandes na sua vida, ela acaba te engessando. Ela acaba tirando a sua capacidade de responder com agilidade às coisas. Ela acaba tirando um pouco da sua vitalidade. Então, a força do critério junto com a força da prudência são forças que, se nós usarmos de forma demasiada na nossa vida, ela pode ser um perigo, certo? Então, esse é um alerta. Se elas apareceram com muita força para você, você precisa ter um pouco de cuidado com isso e ter mais espaço para espontaneidade na sua vida. A 5ª força que apareceu para minha aluna foi a força da perspectiva. O que diz essa força da perspectiva? Apesar de você não se considerar sábio, seus amigos têm essa visão de você. Eles levam em conta a sua perspectiva e vêm até você para aconselhamentos. Você tem uma visão de mundo que faz sentido para os outros e para você mesmo. Então, se a força da perspectiva apareceu para você entre as primeiras, você provavelmente se reconhece nessa situação. As pessoas te procuram para que você dê conselho sobre como elas deveriam agir em determinadas situações. Você é considerado sábio para os seus amigos, ainda que você próprio não perceba que você tem essas qualidades. Certo? Vamos seguir as próximas. A 6ª força da minha aluna é a força do amor. O
que diz a força do amor? Você valoriza relações próximas com outras pessoas, especialmente aquelas nas quais compartilhar e cuidar são recíprocos. Vocês compartilham o cuidado, vocês compartilham essas habilidades do cuidado e do compartilhamento. Elas são recíprocas para você e essa outra pessoa. As pessoas pelas quais você se sente mais próximo são as mesmas que se sentem mais próximas a você. A próxima força da minha aluna é a força da esperança. A esperança significa você espera o melhor do futuro e trabalha para alcançar o melhor. Você acredita que o futuro é algo que você pode controlar. Você sente que você pode fazer aquilo que você deseja na sua vida. Essa é uma força maravilhosa para nós termos. Esse sentimento de que o futuro vai ser melhor do que hoje. Que a gente espera algo melhor do amanhã. É uma força maravilhosa. Você tem essa força em algum lugar, né? Entre as suas 24 forças. A força da bravura é a 8ª força no relatório da minha aluna. Você é uma pessoa corajosa, que não recua diante de uma ameaça, desafio, dificuldade ou dor. Você defende o que é certo, mesmo que haja oposição. Você não abre mão do que é certo. Mesmo que outras pessoas não concordem com o que você pensa. Você segue aquilo que você sabe que é certo para você. Você age de acordo com as suas convicções, ou seja, você tem bravura diante das suas convicções. Ainda que o mundo esteja dizendo que você não deve seguir naquele caminho, se aquele caminho está de acordo com as suas convicções, você persiste naquele caminho. A 9ª força da minha aluna é da integridade. O que diz a força da integridade? Você é uma pessoa honesta. Não apenas por falar a verdade, mas por viver de forma genuína e autêntica. Você tem os pés no chão e não é pretensioso. É uma pessoa realista. Essa também é uma força maravilhosa que é importante nós termos. A 10ª força da minha aluna é a força da espiritualidade. O que diz a força da espiritualidade? Você tem crenças fortes e coerentes sobre um propósito maior e sobre o sentido do universo. Você sabe onde se encaixa nessa grande engrenagem. Suas crenças modelam suas ações e são um recurso para confortá-lo. Significa que você sabe que a sua vida transcende a materialidade. Se você tem a força da espiritualidade bem desenvolvida, significa que você sabe que a vida não acaba em você, que não acaba nas coisas materiais, que a vida transcende a matéria, que a vida tem a ver com a imaterialidade, com a transcendência, com a proteção de seres espirituais, com a divindade, não é? Você sente que o sagrado está presente na sua vida. Nós vamos fazer uma aula específica sobre isso, sobre a espiritualidade e a presença do sagrado na vida. Se você tem essa força bem desenvolvida, você sente que isso é importante na sua vida, a presença do sagrado. Se você não tem essa força bem desenvolvida, você está muito ligado às coisas materiais. E essa é uma força que você pode desenvolver melhor. Bom, eu falei das 10 primeiras forças da minha aluna. Agora eu vou lá nas últimas 5, que significa que são as forças que ela tem usado menos. Ou seja, são as forças que estão pequenas. A 24ª força do relatório da minha aluna é a força do humor. O que diz a força do humor? Você gosta de rir e de caçoar, de fazer brincadeiras com as pessoas ao seu redor. Provocar sorriso nas pessoas é importante para você. Você tenta ver o lado bom de todas as situações. No entanto, a minha aluna tem essa força como uma força fraca. Ela tem nesse ponto uma fragilidade. E ela reconhece, ela olhou para o relatório e falou, realmente, professora, esse relatório está dizendo quem eu sou, eu estou me reconhecendo nele. E eu tenho a força do humor como uma força frágil no meu cotidiano. Eu sinto que eu preciso desenvolver mais um humor. O que faz a força do humor? Ela faz com que a gente mantenha um ambiente onde a gente convive, um ambiente leve, um ambiente onde a gente consegue brincar com as pessoas, onde a gente não leva as coisas sempre ao extremo. Quando a gente não tem a força do humor desenvolvida, quando alguém faz uma pequena brincadeira, a gente fecha a cara para a pessoa.
ou a gente não consegue achar graça das coisas que acontecem ao nosso redor, a gente não consegue transformar o ambiente num ambiente leve. Perceba que se essa força é uma força que está frágil para você, o quanto que você precisa desenvolvê-la? A 23ª força da minha aluna, ou seja, a segunda mais frágil, é a da humildade. O que diz ela? Você não procura por holofotes, preferindo que suas realizações falem por elas mesmas. Você não se considera especial e os outros reconhecem e valorizam sua modéstia. Ou seja, isso é o contrário do que a minha aluna é. Se a força da humildade também está frágil para você, significa que você é uma pessoa prepotente, que você é uma pessoa que tem uma certa arrogância, que você se acha melhor do que os outros. E você pode imaginar que isso não é uma qualidade muito boa. Isso provavelmente está trazendo problemas para a sua vida. A falta de humildade provavelmente está trazendo problemas para o seu cotidiano. Então, vamos trabalhar essa força? Vamos encontrar meios de trabalhar essa força no seu cotidiano, desenvolver mais a humildade? No caso da minha aluna, o trabalho em equipe foi a 22ª força. Veja que força é importante para alguém ter ela como uma força frágil. O que diz essa força? Você se sobressai como membro de um grupo. Você é um colega leal e dedicado. Sempre faz sua parte e trabalha duro para o sucesso do seu grupo, certo? Isso seria uma qualidade dela se ela tivesse essa força desenvolvida, mas ela está fraca. Se você tem essa força fraca, você certamente percebe a sua dificuldade de interagir com outras pessoas, de trabalhar por um propósito comum. Isso faz com que você se isole, isso faz com que você tenha dificuldade nas tarefas coletivas, seja na faculdade, seja no seu ambiente de trabalho, seja na família. Isso provavelmente tem trazido problemas para a sua vida. E você precisa aprimorar essa força no seu dia a dia. A 21ª força da minha aluna, ou seja, uma das mais fracas, é o autocontrole. A força do autocontrole, quando ela é bem desenvolvida, ela diz o seguinte: você regula conscientemente o que sente e o que faz. Você é uma pessoa disciplinada. Você está no controle de seus desejos e emoções e não vice-versa. Ou seja, não são os seus desejos que controlam as suas ações, mas você é capaz de controlar os seus desejos. Como a minha aluna tem a força do autocontrole baixa, acontece o contrário disso. Ela é uma pessoa impulsiva, que não consegue controlar as próprias vontades, que não consegue controlar os próprios desejos. O que acontece quando nós não temos autocontrole? Nós falamos coisas e nos arrependemos, nós compramos coisas e nos arrependemos, nós fazemos coisas, no nosso cotidiano, na relação com as outras pessoas, que depois, quando a gente para pensar um pouquinho, a gente pensa, poxa vida, eu não devia ter falado aquilo. Eu acabei criando um problema que a coisa saiu da minha boca sem que eu controlasse a minha própria boca. O resultado das suas ações, com frequência, acaba não sendo aquilo que você deseja. Portanto, você precisa desenvolver a força do autocontrole. A força do autocontrole, ela é muito importante para que nós negligenciemos essa força. Se ela está entre as suas forças mais baixas, você precisa estimular a força do autocontrole. A força do perdão é a 20ª força da minha aluna. A força do perdão diz: você perdoa aqueles que erraram com você. Sempre dá aos outros uma segunda chance. Seu princípio guia a misericórdia e não vingança. Como ela tem essa força pouco desenvolvida, significa que essa é uma fragilidade na vida dela. Ela não tem conseguido perdoar as pessoas, ela tem guardado mágoas. E se você se identifica, se ela apareceu entre as últimas forças, olhe para isso. O quanto que a falta de perdão, o quanto que a falta de dar uma segunda chance para as pessoas ao seu redor tem sido um problema na sua vida. O quanto que você está carregando mágoas antigas por algo que alguém te disse, por algo que você próprio fez com você no passado,
Um erro que você cometeu e que você não está se perdoando, que você está remoendo, que você deita no travesseiro e continua todos os dias se cobrando. Poxa vida, se eu não tivesse agido daquele jeito, a minha vida seria tão diferente. Não faz o menor sentido você ficar remoendo os seus próprios erros ou os erros das outras pessoas. Nós, seres humanos, somos pessoas falhas. Nós somos frágeis, nós somos seres em formação, nós somos seres em crescimento. Então, você precisa desenvolver melhor a sua força do perdão. Você precisa aprender a se perdoar, aprender a perdoar os erros que você cometeu com você mesma, os erros que você cometeu com as outras pessoas e também perdoar as outras pessoas pelos erros que elas cometeram com você. O que passou, passou. Passe uma borracha sobre isso e tenha mais leveza na sua vida daqui para frente. Você pode desenvolver a força do perdão falando para essa pessoa que errou com você. Você não precisa estar diante dela. Você pode fazer isso no silêncio da sua casa. Imagine que essa pessoa está diante de você. Vamos fazer esse exercício agora? Imagine alguém com quem você está magoada há muito tempo. Agora, imagine que essa pessoa está sentada na cadeira na sua frente. Coloque uma cadeira vazia na sua frente, nesse momento. Pode parar o vídeo se for preciso, para você encontrar uma cadeira e colocar na sua frente. Ok? Colocou a cadeira na sua frente? Agora imagine que essa pessoa com quem você está magoado ou magoada está aí diante de você. Lembre por que você está magoado com ela. Se for você mesmo, imagina que é você que está sentado na cadeira na sua frente. E lembre por que você está magoado com você. Que erro que você cometeu. E agora você vai falar com palavras. Se for você, você vai dizer o seu nome. Fulano, Roberto, Clarissa, Andressa, Paula, Eduardo. Diga o nome da pessoa com quem você está magoado. Você mesmo ou outra pessoa. E diga, eu fiquei muito magoado com você. E carregar essa mágoa está me fazendo muito mal. Eu não quero mais isso. Eu estou te libertando disso. A partir desse momento, eu te perdoo. Eu sei que você não queria fazer o que você fez, ou mesmo que você quisesse, agora já não importa. Muito tempo já se passou. E eu não quero carregar o peso dessa mágoa comigo. Eu estou me libertando dessa mágoa. Sabe esse saco que eu estou carregando aqui nas minhas costas? Essa dor que tem aqui nos meus ombros? Eu estou abrindo mão dele. Então pegue esse saco agora, jogue no chão. Se livre dele e perdoe para sempre essa pessoa. E diga, eu te perdoo, fulano de tal. A partir de agora você está livre. Eu não carrego mais esse peso comigo. Tá bom? Faça esse exercício e você vai perceber o quanto que vai te fazer bem daqui para frente. Se libertar de todo o peso, de toda a mágoa que você estava arrastando consigo. Tem uma parábola que eu gosto muito. 2 monges budistas que tinham feito voto de castidade. No voto de castidade que eles fizeram, eles prometeram jamais tocar numa mulher. Nunca poderiam tocar fisicamente uma mulher. Nem sequer encostar no cabelo de uma mulher. Jamais. E em um determinado momento, esses 2 monges, eles estavam viajando de um mosteiro para outro. Era uma viagem muito longa. Então, quando eles chegaram na beira de um rio, aquele rio estava muito caudaloso, era um rio que tinha muita água, estava muito tumultuado, muito turbulento. E então, um dos monges avistou uma senhorinha que estava na beira do rio e não conseguia atravessar. Então ele tomou a decisão de carregar aquela senhora nas costas. Ele pegou, colocou a senhorinha nas costas, atravessou o rio com ela nas costas, lá do outro lado do rio ele colocou ela na margem e os 2 monges seguiram o seu caminho. Eles viajaram mais 2 dias até chegar no mosteiro. Quando chegaram lá, o monge que não tinha carregado a senhorinha foi se confessar com o monge superior, com o seu
superior e disse para ele: monge, eu preciso contar uma coisa que aconteceu. O monge fulano de tal carregou uma mulher nas costas. Nós estávamos na beira do rio, a água estava turbulenta, aquela senhora estava aguardando a água melhorar para passar e ele tomou a decisão de pegá-la. Ele trouxe uma mulher nas costas, ele quebrou o voto dele. Então, o mestre disse para ele: sim, monge, quando foi que aconteceu isso? E ele falou: isso aconteceu há 2 dias. E o mestre respondeu para ele: veja só, o monge fulano de tal pegou a mulher e deixou na beira do rio. E você vem carregando essa mulher há 2 dias até aqui. Você trouxe essa mulher até aqui. Percebem o significado dessa parábola? O outro já tinha esquecido. Ele tinha feito um ato de bondade, não é? Ele quebrou o voto dele porque ele foi caridoso, ele foi generoso com aquela mulher que estava numa situação muito mais difícil do que a dele. Ele tomou a decisão de quebrar o seu voto para fazer um gesto de bondade. Mas o outro carregou no seu coração uma mágoa em relação ao outro. E a gente pode estar carregando mágoas desse tipo. Mágoas que a gente podia ter deixado lá do outro lado da beira do rio. E que a gente está carregando e que estão atravancando a nossa vida ao longo de dias ou de anos. Então vamos largar para trás e vamos nos livrar desse peso. Tá bom? A última das forças, das 5 forças mais frágeis da minha aluna é a força da perseverança. A perseverança é uma força muito importante para nós termos como uma força frágil. Vocês não acham? A força da perseverança diz: você trabalha duro para terminar o que começou. Independentemente do projeto, termina-o no tempo previsto. Você não se distrai quando trabalha e tem satisfação em completar uma tarefa. A minha aluna tem essa força frágil. E veja só, essa minha aluna tinha um sonho de cursar medicina. E ela achou que ela não teria condições. E ela abandonou o sonho dela de cursar medicina. Ela foi fazer outro curso. Ela estudou outro curso, se formou em outra faculdade, que durou muito tempo, já estava trabalhando na área. Quando, de repente, voltou o sonho da medicina para a vida dela. E agora, finalmente, ela começou o curso de medicina. Ela abandonou o sonho dela durante 5 anos. E agora, só depois de 5 anos, ela foi atrás de perseverar no sonho dela. Porque ela tem a força da perseverança pouco desenvolvida. Ela reconhece que essa é uma força pouco desenvolvida. Se ela tivesse tido mais perseverança na busca do sonho dela, ela provavelmente teria encurtado o caminho dela em 5 anos. Já estaria se formando quase hoje uma médica. E avalie você mesmo. Se essa força da perseverança é uma força frágil, você provavelmente também está abandonando os seus projetos. Essa é uma força muito importante na nossa vida. Um dia eu ouvi de uma amiga, ela disse assim: Alíria, eu sou uma pessoa que termino tudo que eu começo. E quando ela falou isso para mim, eu fiquei pensando: nossa, que coisa interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes eu largo os meus projetos no meio do caminho. E aí eu aprendi. Bastou ela falar essa frase para mim para eu aprender o quanto que a força da perseverança é forte, é importante na vida. E a partir daquele momento eu percebi que a minha força de perseverança era frágil. E eu comecei a batalhar pela minha força de perseverança. E comecei a lutar com mais energia pelos meus projetos, pelas decisões, pelas coisas que eu quero. E a partir de então eu mudei muito a minha postura em relação a isso. Eu consegui fazer a minha força de perseverança subir dentro do meu ranking. Muito bem. O que é preciso que fique desse exercício? Que você olhe as suas 5 primeiras forças, perceba o quanto elas são importantes, o quanto elas são superpoderes seus. E você, a partir de agora, todos os momentos em que você tiver dificuldade na sua vida, você deve invocar as suas 5 primeiras forças. Você deve ter certeza de que elas estão presentes e tudo vai ficar mais fácil. Porque você tem consciência, a partir desse momento você se conhece. Você tem conhecimento sobre quem você é. Esse é um retrato de você deste momento. Daqui a pouco você pode desenvolver aquelas forças que estão mais frágeis e seu retrato vai mudar.
Mas este momento é quem você é. E aí eu quero que você olhe para as 5 últimas forças e que você tome uma decisão sobre qual é a força que eu preciso levantar. Qual é aquela que está me fazendo mais falta, qual é aquela que está me trazendo mais problema por estar frágil. E aí a gente vai trabalhar essa força nas próximas aulas, tá bom? A gente vai trabalhar essa força no momento posterior, que a gente vai te ajudar a levantar essa força. Tá bem? Vamos lá!